Imagina que, em vez de te mandar para a terapia, o seu pai senta com um especialista em psicopatas e os dois inventam uma religião só para você, com mandamentos, rituais, pecado, culpa, tudo sob medida para o pior lado da tua cabeça. Foi isso que Harry fez com Dexter, e o mais bizarro, ele não fez isso sozinho. A mente por trás do Evangelho de Dexter é a doutora Evelyn Vogel. O código de Harry não é um conjunto de regras para controlar o monstro, é uma religião artesanal, escrita por um pai desesperado e a psiquiatra que enxerga serial killers como obras de arte. Eu sou um pai, um filho, um assassino em série. A Vogel não é só a médica que entendeu o Passageiro Sombrio, ela é a co-arquiteta dessa fé. É ela quem convence Harry de que os impulsos de Dexter não vão sumir. Não importa o quanto ele tente consertar o seu filho. Então, em vez de apagar essa escuridão, os dois tentam moldar essa escuridão, canalizar, dar um propósito. Eles criam uma doutrina. Você não pode deixar de ser o que é, mas você pode escolher quem vai ser a sua vítima. Ah, meus amigos, isso não é um tipo de terapia. Isso é teologia. É pegar um transtorno e transformar em uma espécie de missão. E é claro, usando uma doutrina. A doutora Vogel entende algo que a psicologia de Jung fala há anos. É impossível você apagar a escuridão que existe em você, mas você pode decidir o que faz com ela. Todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos reconhecida ela é, mais perigosa ela se torna. E o código de Harry é o quê? É uma tentativa desesperada de dar uma forma, de moldar essa escuridão, de uma forma que faça algum tipo de bem para a sociedade. Pegar toda a escuridão de Dexter e tentar moldar para uma visão altruísta, que tem uma boa finalidade, direcionar a sua energia. Mas, em vez de integrar, eles consagram. Não tratam como um problema, tratam como uma vocação. E quando eu falo de entender como vocação, eu falo principalmente de Dexter Morgan. Mata alguém e Deus o perdoa? Isso! Então posso te matar e Deus vai me perdoar. Se me deixar ir, Deus vai te dar a vida eterna. E tudo o que quiser. Eu não tô precisando de nada. Pensa na estrutura básica de qualquer religião. Primeiro, o texto sagrado. No caso de Dexter, não é um livro, mas um conjunto de mandamentos fechados, vindo de uma autoridade absoluta. Não se questiona, não se revisa, não se adapta. Só mata quem merece. Não seja pego. Colete provas. Tenha certeza. Essas frases não existem como um conselho, existem como uma lei. Dexter não raciocina em cima delas. Ele recita. É como se cada regra fosse um versículo gravado profundamente na mente dele. Depois vem o profeta, a figura que recebe a revelação e traduz para o seguidor. Harry é esse profeta, o mediador entre o mundo real e a mente do filho. Há pessoas por aí que fazem coisas terríveis. É difícil de encontrá-las, mas posso te ensinar. Mas a Vogel é ela quem sopra no ouvido do Harry qual dogma funcionaria para uma mente como a do Dexter. Juntos eles inventam um enredo onde um garoto traumatizado, com zero empatia, não é uma ameaça que precisa ser contida. É um predador especializado que precisa de uma função. E Harry compra essa visão. Ele se torna o primeiro fiel do código que a Vogel ajuda a desenhar. Agora preste muita atenção no ritual. O jeito que Dexter mata não é eficiente, é cerimonial. Ele poderia atirar de longe, envenenar, fazer parecer acidente ou qualquer outro método que você considere mais eficiente. Mas ele escolhe a cena plastificada, o corpo amarrado, as fotos em volta, a confissão totalmente forçada, a lâmina sobre a vítima, o corte preciso. Isso é a missa macabra dele. Sem esse teatro, o ato fica cru demais até para a cabeça dele. O ritual é a forma que Dexter encontrou de dar um verniz moral para o seu impulso. Ao transformar cada morte num sacrifício, ele consegue continuar.
E como toda religião, o código vive de culpa. Dexter jura o tempo todo que não sente nada, mas é só ele achar que quebrou o código que o castelo dele desaba. Ele entra em crise, ele se desorganiza, procura sinais, tenta interpretar o mundo como se o universo estivesse respondendo. Isso não é um psicopata puro, é um devoto com medo de ter cometido heresia. Ele não teme a lei, ele teme desagradar o Deus particular dele, a imagem idealizada do pai. Peraí. Calma aí. Antes de eu continuar esse vídeo, eu preciso te perguntar, você já é inscrito no canal? Ah, tá bom, você se inscreveu da última vez, né? E o like, já deixou? Ah, já deixou o like também. Então tá faltando só o seu comentário, aí a gente pode continuar. Pronto, já deixou? Então vamos seguir com o vídeo. Só que tem um detalhe que a série guarda muito bem. Harry não aguenta o próprio milagre. Quando ele vê o adolescente Dexter desmembrando um corpo com uma frieza absurda, ele enxerga pela primeira vez a versão adulta do filho. Não o garotinho que ele achava que estava salvando, mas o resultado real do código. Uma máquina de matar eficiente, disciplinada e sem freio interno. Algum tempo depois, ele se mata. Oficialmente, ataque cardíaco. Na prática, um pai que não suporta ver o que ajudou a criar. E essa revelação acontece lá na segunda temporada. Harry morre de medo do futuro do filho. Ele não se mata só pela culpa do passado, mas pelo terror que vem pela frente. Ele percebe que aquele código, que deveria limitar o monstro, na verdade transformou o monstro em uma vocação. Mas depois da morte de Harry, ele se transforma em um santo patrono, uma voz que aparece, orienta, aprova e condena. O criador da religião vira um mártir que confirma a fé. Só que nós sabemos que aquela visão de Harry, ela é a visão idealizada de Dexter. Não é o Harry em pessoa, não é a sua alma, é a mente meio fragmentada de Dexter fazendo essa representação. O código de Harry é isso, uma bíblia feita sob medida para um único fiel, escrita por um pai em pânico e uma psiquiatra fascinada pelo abismo. E Dexter passa a vida rezando para esse texto, porque sem essa religião pessoal, ele não é justiceiro. E agora entra um questionamento que provavelmente você já se fez em algum momento enquanto estava assistindo Dexter. Se você não se fez esse questionamento, é provável que você ache no mínimo bem interessante imaginar esse cenário. Então fica aqui comigo que a gente vai começar a imaginar esse cenário agora. Quem o Dexter seria sem o código de Harry? A série, e especialmente Dexter Original Sin, dão várias pistas de que ele não viraria um assassino totalmente aleatório. Quando ele quase mata o cara que ia abusar da irmã numa festa, dá para ver que existe sim uma régua moral ali dentro, torta, impulsiva e pessoal. Mas existe. Ele não sente empatia como uma pessoa comum, mas sente uma espécie de impulso territorial de proteção. Gente fraca, mulheres, crianças, tudo isso aciona nele um modo predador ao contrário. Em vez de caçar, ele protege. Sem o código, Dexter provavelmente não sairia matando pessoas boas e ruins do nada, como muitos serial killers clássicos. O que mudaria não é o alvo geral, e sim a forma. Em vez de criminosos tecnicamente impunes, filtrados por investigação, ele iria atrás de qualquer um que, na percepção dele, cruzasse uma linha invisível. Um abusador em potencial, um cara violento num bar, alguém que ameace o pequeno território afetivo dele. Ele continuaria mirando em pessoas ruins no geral, só que guiado por um moralismo muito mais caótico e impossível, uma régua menor. Sem a lente forense, sem um teatro plástico, sem a necessidade de provar tudo como se fosse um caso de tribunal, aquele método correto e certinho do código de Harry. O código dá para esse impulso algo que ele nunca teria sozinho: método, uma liturgia, uma desculpa. Sem ele, o Dexter seria mais bruto, mais desorganizado e provavelmente mataria mais. A gente até viu resquícios desse Dexter durante toda a série. Temos um grande exemplo no começo da 5ª temporada.
e também em Original Sin, como eu acabei de mencionar. Provavelmente ele correria muito mais risco de ser pego, mas também seria de certa forma mais honesto na sua própria violência. Não haveria esse faz de conta de eu sou um justiceiro rigoroso que só mata quando tem certeza absoluta. Haveria um predador com um senso distorcido de proteção, reagindo ao que ele enxerga como ameaça e não o que é de fato. O que o código faz é pegar essa bússola interna quebrada e transformar em doutrina, trocar eu quis matar por eu precisei matar porque o código mandou, porque assim devia ser. A partir de Jung, dá para olhar para Dexter como alguém que falhou justamente onde a psicologia dele mais insistia, na tal função transcendente. O Jung dizia que a imaginação ativa serve para puxar para a consciência as imagens e fantasias que operam nos bastidores do ego, para que a pessoa possa observar, dialogar e pouco a pouco integrar aquilo em vez de ser dominada por aquilo. É como se a mente criasse uma terceira coisa entre o impulso bruto e a moral consciente. Dexter claramente tem esse contato com o inconsciente. O passageiro sombrio, as cenas de crime que ele imagina na cabeça, os rituais que ele repete, mas ele nunca transforma isso em diálogo interno verdadeiro. Em vez de usar esses conceitos como material para se conhecer, ele entrega tudo na mão de um código. O que poderia ser um processo de individuação vira uma obediência. É aí que entra outro ponto que Jung tinha muito medo, o poder luminoso dos arquétipos. Ele dizia que certas imagens e ideias podem ser tão carregadas que jogam a consciência num estado de extremismo. Uma verdade simples vira verdade absoluta, um erro pequeno vira fatalidade. É exatamente isso que o código de Harry faz com Dexter. A ideia de canalizar o impulso para matar só quem merece vira uma lei cósmica, sem nuances, sem discussão. Ele perde o poder de senso crítico. Ele passa a viver possuído por um luminoso privado, o pai transformado em uma figura sagrada. O código como escritura, o impulso assassino como vocação. Em vez de relacionar o ego a algo maior de forma crítica, ele se deixa capturar por essa experiência luminosa e vira um devoto. Não é um monstro que controla a religião, é a religião que organiza e amplifica o monstro.